Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto que interessa a todo mundo que tem celular. Hoje nós vamos falar sobre segurança na internet. Seus dados estão seguros? Sobre esse assunto eu converso com a Carolina Lagoa, advogada e co-founder da Whitech It. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Roberta. Muito obrigada pelo convite novamente. E também converso com a Augusta de Rafrey, advogada da STW Brasil. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Seja bem-vinda, Augusta. Bom, todo mundo tem celular e todo mundo está sujeito a isso. A gente está vivendo um mundo inseguro por conta da tecnologia? Por conta da tecnologia, acho que não. A gente não tem uma insegurança por conta da tecnologia. Nós temos aplicativos e aplicações bastante seguros, mas nada no mundo virtual é absolutamente seguro e 100%. Depende muito também da nossa conduta perante o mundo virtual. E essa é a grande sacada, né, Carol? Como a gente se comporta em relação a esse mundo. Exatamente. Eu acho que as pessoas, elas ainda não perceberam quão misturada está a tecnologia. É até difícil hoje você conseguir falar o que é o mundo real, o que é o mundo virtual, né? As pessoas chegam no lugar, elas fazem o check-in, você vai levar o teu filho para a escola, a gente estava comentando, você manda uma foto do teu filho no grupo da família. Aqueles dados, aquela foto já não está mais com você. Por mais que você delete ou alguém tenha essa foto, a informação já não é mais tua. Então, o que a doutora Augusta falou, acho que é muito mais a gente tomar conta da informação do que culpar a tecnologia pela insegurança que a gente acha que está vivendo. Eu acho que, na verdade, ela a segurança da informação é um conjunto. Então, assim, as aplicações, elas precisam e têm a obrigação legal de te dar a segurança, né? De deixar você o mais seguro possível. Mas essa conduta, por exemplo, nós vamos implantar a LGPD daqui a pouco tempo. Nós estamos no pré-preparo dela para a implantação em todas as empresas. Só para explicar para as pessoas, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. E ali nós temos um vazamento, né? Essa legislação, ela cuida de tratar do vazamento, enfim, como é que você vai trabalhar com isso daqui para frente. Então, por exemplo, nessa questão que até a doutora falou do seu filho que está com aquela uniforme do colégio, então você posta aquilo na internet, eu consigo, a partir dali, fazer todo o seu trajeto. Trajeto do horário que estuda o seu filho, horário que você sai com ele de casa. Então, às vezes, a questão não é aonde você está, mas aonde você não está também. Então, e as próprias pessoas dão essas informações, nós damos essas informações. Então, o mundo virtual, ele não é desconectado do mundo real. Se nós não entendermos isso, e talvez essa seja uma janela de oportunidade, da gente entender e educar a nós mesmos, e aos filhos, e aos pré-adolescentes, adolescentes que vivem na internet, a gente vê hoje, assim, de maneira muito corriqueira, aquele adolescente no seu quarto, se filmando e colocando no stories da Instagram, por exemplo. Ali eu consigo saber se o seu navegador estiver habilitado para a localização onde você mora, como é o seu quarto, como eu entro. Então, o que você tem de aparelho eletrônico? O que você tem de aparelho eletrônico. Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar na segurança da informação aliado à segurança do que você se coloca na rede, né? A rede não é um mundo paralelo onde você não tenha, pelo contrário, é um portal para o universo. Sim. Então vamos falar agora de assuntos do nosso cotidiano para a gente entender exatamente como é que a gente mergulha nesse mundo e como a gente sai desse perigo. Vamos falar um pouquinho sobre o WhatsApp. Gravar áudio no WhatsApp é perigoso? É perigoso. Por quê? Você gravou o áudio no WhatsApp, a informação está lá. Por mais que em algum momento você delete a informação, alguém pode ter um backup, você pode não ter o duplo fator de autenticação configurado no teu dispositivo. Se alguma conta é clonada, se o teu chip vai para outro aparelho, é um aparelho do mesmo fabricante, rapidamente aqueles áudios eles são restaurados e alguém vai ter acesso àquela informação. Agora, quando a gente manda mensagem, a gente vê às vezes a informação de que as mensagens no WhatsApp elas foram criptografadas. O que significa isso? Criptografada é uma técnica que é utilizada onde você tem uma parte, você tem a senha nas duas pontas. Então, o que acontece? Aquela mensagem, ela vai ser embaralhada, simplesmente falando, ela é embaralhada, você não consegue visualizar nem decodificar, ela só decodifica com a outra ponta. Na hora que você faz aquele link, você consegue ver a mensagem, só que um e outro somente, né? Então, assim, a menos que você tenha uma invasão dentro daquela criptografia, ou se você tiver, por exemplo,
há algumas maneiras de você fazer, por exemplo, utilizando a engenharia social, onde você consegue de uma parte documentação, número de documento, você vai com aquilo dentro de uma operadora, compra um chip, naquele chip eu tenho os seus dados, transfiro aquele código do WhatsApp para cá, trago todo o seu WhatsApp. E aí eu abro aquilo. Então, você não quebrou exatamente a criptografia, mas você se utilizou de uma brecha mais de telecom do que, na verdade, do próprio aplicativo. Mas essa criptografia, por exemplo, ela funciona mais para foto e texto, para áudio não? Só para texto. Só para texto? Só para texto. A criptografia é como se fosse uma chave. A Roberta tem uma chave, a Carol tem uma chave. Você tem o número 1, 2, eu tenho 3, 4. E aquela mensagem precisa desses 2 códigos. Quando a gente troca, elas linkam e a gente tem a mensagem está criptografada. Mas com relação a fotos, vídeos e áudios, não. Ela funciona somente para texto. Então tem que ter muito cuidado com o que se envia pelo WhatsApp. Não só pelo WhatsApp, Roberta. Hoje qualquer meio de informação. A gente teve agora recentemente o caso das fotos, para você ver como você estava dali, como você estaria no futuro. Aquilo é... Aquele aplicativo de envelhecimento, né? Aquilo lá, se você pega um aplicativo que não te cobra nada, você está pagando de alguma forma. É com a tua informação, é com o teu dado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Alguma informação você está dando. Alguma coisa. Com aquilo, a máquina, a inteligência artificial, machine learning, ela consegue saber se a Carol, por meio daquela foto, se daqui a uns 30, sei lá, 30 anos, menos, uma menor quantidade de tempo, eu tenho propensão a ter queda de cabelo aqui na frente. Então, assim, é um cruzamento de dados que a gente jamais imagina quando você está fazendo. E todo mundo acha que é uma grande brincadeira, né? O negócio viralizou, todo mundo tirou foto. Eu tirei foto, acho que você tiraram. Eu não tirei. Não. Mas porque as pessoas conscientes não tiram essas fotos. Quando você trabalha com segurança, você começa a ter Desconfia muito mais, né? Não é. Você começa a entender que a sua conduta também vai fazer parte da segurança. Então, por exemplo, o seu Facebook, ele é aberto ou ele é todo fechado com seguro, porque ali você tem meios de você fazer até inclusive de a pessoa poder publicar na sua timeline e você fechar e não permitir a menos que você faça aquela autorização. Então, assim, são condutas, por exemplo, falando do Face, esse envelhecimento no Face ali, o que acontece? Você aceita. E aí a gente entra na LGPD, você quando faz o clique e faz o aceite daquele aplicativo, você não tem ideia do que foi. Então pode ter ido seus dados pessoais, dados sensíveis, acesso às suas fotos. E o que vai acontecer com isso? A gente não sabe, porque na verdade você já aceitou, seja lá o que for, na hora que você clica naquele quadradinho, você aceitou tudo que está ali. E infelizmente, aí a gente volta na educação, nós não temos o hábito de ler aquilo. Ninguém lê. Não lê, exatamente. E aí é onde eu entro, que é uma mudança de conduta mesmo. Então, assim, em tese, ele te avisou o que ele vai fazer com aquilo, mas você não leu. Então, a gente tem que perder um pouco essa mania, entender que o mundo virtual, ele é o mundo real, nós estamos com uma tela na frente, mas assim, nós estamos talvez mais expostos do que se nós tivéssemos feito rosto a rosto aqui, de maneira, porque eu não vou te entregar o meu RG. Ao passo que, por curiosidade, eu posso clicar naquele aceite para ver minha foto envelhecida. E a curiosidade é uma coisa muito interessante, porque é isso que movimenta o mundo, né? A curiosidade. Sim. É o que movimenta uma pesquisa acadêmica, é o que movimenta a tecnologia andar para frente. Só para a gente finalizar essa questão do WhatsApp, já vou para o próximo bloco, as ligações feitas, a gente falou sobre a questão de foto, de áudio, do texto. Agora, as ligações pelo WhatsApp também são perigosas? Existe perigo de algum tipo de risco ou não? Essa não, porque ela não é armazenada na plataforma. Ou seja, se quiser usar o WhatsApp, é a parte mais segura. É texto e ligação. Ligação é a parte mais segura. Ok, então. No próximo bloco a gente continua a falar sobre segurança na internet. A gente volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é segurança na internet. Sobre isso eu converso com a Carol Lagoa, que é advogada, e também com a Augusta de Raffret, também advogada. A gente está falando sobre todo esse problema envolvendo o WhatsApp. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão das redes sociais. A gente falou sobre a vulnerabilidade do WhatsApp, né, dessas mensagens por áudio, as fotos. E nas redes sociais, o que a gente tem de tenebroso acontecendo? De tenebroso. Olha, eu acho que o mais importante é a gente perceber que
precisamos mudar a nossa visão do que é uma rede social. Aquilo é um portal para o universo. Então, assim, nós não estamos falando ali somente com aquelas pessoas que estão no nosso hall de amigos. Então, assim, o próprio, por exemplo, o Facebook tem várias maneiras de você se precaver ou minimizar o dano. Então, assim, fechando entendendo que aquelas configurações de privacidade podem te dar alguma segurança. Mas o mais importante é você não fazer a sua trilha dentro do seu Facebook, por exemplo. As pessoas vão e fazem o check-in, aonde estão, e aí eu sei onde ela não está, aonde o filho estuda, qual o caminho que você trabalha, quais são os seus gostos, a foto da sua casa, de dentro da sua casa. Então, isso tudo é colocado na internet como se fosse somente um álbum de fotografia para que você compartilhe isso com os seus amigos. Na realidade, você acaba virando um alvo relativamente fácil. Se você tem uma inserção no mundo político, no jornalismo, você acaba, de alguma maneira, se mostrando e trazendo toda a sua trilha. Além da exposição, que às vezes, enfim, isso é uma questão individual, mas você dá a sua trilha. A trilha do que você faz, aonde você gosta, do que você quer, como é a sua casa, qual a porta da sua casa, sua rua, e de repente você tem ali, pode haver sim uma questão, uma extorsão, por exemplo. Hoje a gente pode falar que o algoritmo conhece mais a gente do que nós mesmos, né? Porque também. Dados, para nós que somos de Santos, dados são o novo petróleo, não há que se negar. Mas existem coisas muito pequenas que a gente consegue fazer no dia a dia. Tá no WhatsApp, você vai perder 2 segundos para ir configurar o duplo fator de autenticação, que nada mais é do que uma senha, quando a pessoa acessa. Quando você tem o duplo fator autenticado, às vezes vem um alerta, digite novamente a tua senha do WhatsApp, ou do Telegram, ou do Facebook. Hoje todas as tecnologias, inclusive e-mail, todas as redes sociais têm esse duplo fator. Então, os aplicativos, eles estão sempre tentando ter essa questão de segurança verificada. Só que a gente precisa configurar, a gente precisa estar atento. Se a gente Esse duplo fator que você falou é uma dupla senha. A senha, ela é repetida, na verdade, a são mesma senhas senha. diferentes. São senhas diferentes. Que garantem que você, Roberta, é você mesma. Então, às vezes você não está em algum lugar, quando você tem o duplo fator autenticado, chega um e-mail ou um alerta, estão tentando acessar o teu Instagram de Cubatão. E de repente você fala, sim, sou eu. Oi, Roberta, é você mesma. A gente está notando que é um comportamento diferente. A Roberta está sempre em São Vicente, na Band, mas hoje ela está em Cubatão. É você mesmo? Se você não tem esse duplo fator, você não vai receber esse alerta. Então, são pequenos cuidados Agora, que a gente tem que... Agora, esses avisos são em vários aplicativos. Não quer dizer, por exemplo, se eu tenho um duplo fator no meu celular, não quer dizer que todos os aplicativos estão protegidos. O duplo fator não é no seu celular. É no aplicativo. Ele é por aplicativo. Então, você vai na configuração de privacidade do WhatsApp, você vai na configuração do Instagram, você vai na configuração do Telegram. Você tem que estar sempre verificando se existe outro meio de recuperação. Perdi minha senha. A senha vai sempre para o mesmo e-mail? Tenta sempre configurar 2 e-mails, porque se um dia invadirem o e-mail número 1 da Roberta, você consegue restaurar essa tua senha no número 2. Agora, Então, a gente teve o caso que as redes sociais acabaram divulgando os dados de muitas pessoas, como foi o caso do Facebook. Nesse caso, o duplo fator, quem tem duplo fator, ficou vulnerável? Fica, porque daí é uma outra questão, é um vazamento, que aí tem uma falha tecnológica dentro daquela aplicação, e aí é independente da sua dupla checagem, né? Vazamento não de uma dados, invasão em um que é aplicativo outra coisa. de uso da Roberta ou Mas, de qualquer pessoa. Voltando um pouquinho nessa questão do duplo fator, o que é importante? Por exemplo, você deixa o seu celular aqui. Se você tem esse duplo fator, o seu WhatsApp vai fechar, ou o seu Telegram vai fechar depois de um tempo que você programou, e você só vai conseguir acesso a ele, que é o que deixa extremamente vulnerável, que é o acesso aberto, se você colocar ou a sua biometria, ou colocar a sua senha numérica. Então, assim, isso é importante para que, às vezes, nós deixamos, a gente anda, de fato, com o celular para cima e para baixo, e às vezes você deixa ali aberto, ou deixa no seu WhatsApp web aberto, e ali o acesso é livre. Aberta aquela porta, eu deixo aquilo realmente uma porta aberta. Quem quiser. Então, assim, existe qualquer rede social ou qualquer aplicação, aplicativo de comunicação, como é o WhatsApp e o Telegram, que a gente está falando muito nele hoje, mas, assim, fazendo com que entendendo que, na verdade, não há 100% de segurança em nenhuma plataforma.
Não existe. Nenhuma, não existe. Então, assim, tudo é passível de recuperação. Então, você pode apagar todo o seu WhatsApp. Se eu precisar, de alguma maneira, ou por Vai algum ter um jeito motivo, de ou numa conseguir. perícia, eu recupero tudo que você tem. Tudo que você tem. Então, por exemplo, a questão preventiva, junto com a educação, talvez seja uma coisa importante. Então, você, por exemplo, você tem uma empresa e você demitiu lá 5 trabalhadores, é uma perícia que nós tivemos dentro da STW, que que aconteceu? Você demitiu por justa causa. Justa causa. A empresa pega aquele equipamento com uma maneira preventiva, equipamento que hoje em dia a gente trabalha praticamente, eu acho que todo mundo com celular, Claro. e o computador. Traz aquilo para dentro de uma empresa de segurança da informação, aquilo é copiado, preservado, é uma perícia forense, não é uma perícia comum, aquilo é preservado, e dali eu consigo extrair daquela máquina ou daquele celular, através de equipamentos que a gente possui, trazer tudo o que existe. Então, eu pego tudo o que aconteceu para saber se a sua empresa vai ficar vulnerável numa ação judicial, por exemplo. É uma questão preventiva, ali tem também a dupla checagem, mas assim, nesse caso, 3 aparelhos estavam apagados e mesmo assim a gente recuperou. Então precisa ter muito cuidado, na verdade, muito cuidado com o que você faz, exatamente. Porque muita gente, né, Augusta, às vezes pensa que quando se fala de internet, a gente vê assim muita gente tomando coragem, coisas que não falaria na cara a cara, fala escrevendo, porque acha que é um personagem, ou incorpora, sei lá o que acontece, né? Acha que é um mundo, realmente um mundo paralelo. É porque ali você não vai ter a pessoa para te julgar de imediato, né? De imediato, né? Então, Exatamente. por mais que você tenha um comentário, alguma coisa, você não vai ter aquela pessoa no cara a cara. E a doutora está falando de preservação de dados empresariais, mas no nosso dia a dia para as pessoas, quem nunca salvou algumas fotos ou um documento importante no pendrivezinho, do nada o pendrive parou de funcionar. Hoje, se você leva um pendrive que não funciona para empresas de recuperação de dados, e quando a gente fala dados, são os documentos, as fotos, elas conseguem recuperar. Tudo. Então, você acha que você não tem mais aqueles arquivos, mas esse backup, ele pode ser restaurado. Existem empresas que fazem só esse tipo, recuperar os dados perdidos. Agora, perdidos para quem? Para você, mas não. E pode ser, eu falei até de empresa, mas assim, por exemplo, você tem um vazamento, por exemplo, numa empresa de Bitcoin. Vazar os dados. Então, eu sei que você tem X quantidade. E aí, a gente faz a ligação entre a segurança e aquilo que você faz, né? Então, esse dado é vazado, essa pessoa chega numa empresa de perícia técnica, olha, aconteceu isso, eu estou sofrendo uma extorsão, por exemplo. E a gente vai pegar essa informação, então a gente vai fazer todo um rastreio na sua rede social, todas as redes, e verificar na verdade, da onde está surgindo aquela extorsão? Foi exatamente do vazamento? Não. Ela deu start, ela te colocou ali visível que você tem aquele valor e que você é passível dessa extorsão. Mas o que eu vou fazer? Aquela pessoa que está ali de má fé, ela vai fazer um rastreio também do que você tem. Quem é você, onde estuda o seu filho, qual o caminho que você faz. E aí, quando a gente vai para a perícia e começa a fazer isso, os peritos verificam o quê? Que todos os dados utilizados contra ele, foi ele mesmo que colocou na rede. Na verdade, a gente se torna vulnerável, né? A gente se torna vulnerável. Então, assim, nós temos que entender e aliar a segurança da informação, a segurança do aplicativo, junto com a nossa segurança privada. No próximo bloco, a gente vai saber se a gente está sendo vigiado pelo nosso celular. A gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é segurança na internet. Sobre isso eu converso com a Carol Lagoa, que é advogada, e também com a Augusta de Raffré, também advogada. A gente está falando sobre essa segurança em WhatsApp, redes sociais. A gente pode dizer que a gente está sendo vigiado pelo nosso celular? De certa maneira, um pouquinho sim. Porque tudo que a gente fala, de alguma maneira, trechos são gravados e a nossa Siri ou a Cortana, acho que a Cortana da Microsoft, elas escutam e aqueles é como se fossem pequenos fragmentos. O que acontece com esses fragmentos, a gente ainda não tem essa exata noção. É muito louco. Ontem, inclusive, eu tive uma experiência que eu estava em casa conversando com meu marido. A Siri estava sozinha lá, quieta na frente. Ela entendeu uma palavra e disse, não achei nada referente a e-mail, sei lá. E ela não foi convidada para a conversa, ninguém chamou ela.
Então, isso dá um medo, né? O que está acontecendo? Nós estamos cada vez mais conectados. Eu acho que aí entra um pouco na sociedade 5.0, onde você vai ter uma sociedade cada vez mais interconectada. Né? Então, os nossos equipamentos daqui a pouco estão fazendo compra para a gente. A sua geladeira daqui a pouco faz compra para você. Verifica que você, por exemplo, é celíaca. Já tem alguns aplicativos, Não, né? a gente Exatamente. tem E já casos faz isso, né? do relógio, Google Home. de relógio, que Sim. parou de sentir os batimentos de um idoso e acionou 190, Sim. porque viu que não estava mais funcionando. Então, a inteligência artificial, essa máquina toda salvando vidas. Então, assusta. Mas a gente tem que saber usar. É saber bom conduzir, demais. né? A gente Exatamente, eu acho que Roberta. é um caminho sem volta. Ninguém vai voltar para a idade da pedra. Não tem. Né? Não, Mas não tem. agora também a gente precisa saber utilizar isso ao nosso, A nosso benefício, favor. ao nosso Exatamente, favor. como aliado, né? Senão a gente fica refém. Por exemplo, Carol, a gente tem algumas situações, várias vezes, as pessoas às vezes entram no carro e falam 20 minutos até tal lugar. Você nem vai para aquele lugar, mas ela te sugeriu que você fosse. É porque ela sabe que toda terça-feira, na tua rotina, no teu dia a dia, terça-feira você sai do teu escritório às 5 horas e vai para tua casa em seguida. Então já está armazenado lá. Pra gente é muito difícil lembrar, né? Nossa, o que você fez quinta-feira? Não lembro. Mas, Mas poxa, o isso computador daqui... lembra. Isso Lembra. daqui, um tempo que o juiz levava para dar uma sentença, hoje a máquina, ela dá 200 sentenças por minuto. Então, Wi-Fi é algo que a gente deve se preocupar? Wi-Fi, por Demais. exemplo, de restaurante, de Muito, aeroporto, de muito, shopping? É um perigo. Muito, porque você vai e pede aquela senha. Em geral, você não coloca esquecer aquela rede. não coloca. Aquela rede fica aberta e eu posso subir uma antena, por exemplo, na frente da sua casa com aquele nome, seu celular ou o seu notebook ou o seu tablet vai conectar e eu acesso o que você tiver ali. Bluetooth, você entra É um no seu perigo. carro, o seu Bluetooth geralmente está ligado. Estaciona de um lado de um carro que esteja com o Bluetooth ativado. Se não vai dar aqui, conectar a tal. Se a pessoa clicar em Imediatamente. conectar, Então, Quer dizer, não- você liberou sem liberar. Você Na verdade, você deu pode acesso. tá liberar, o seu você Bluetooth deu acesso. ativado. Se você clicar ali, desapercebidamente, como... Então é muito... Wi-Fi, eu acho... o caso porque da daí- doutora explicar o Wi-Fi de aeroporto é super perigoso. De qualquer lugar, Wi-Fi Qualquer pública. lugar. Qualquer Wi-Fi pública. Então, você entra naquele restaurante, pede a senha, porque você precisa da senha, né? Então, você colocou a senha, você não sabe se aquela rede está sendo atacada, você não sabe se aquela rede está, aí sim, hackeada, Exatamente. porque ali você consegue os seus dados sensíveis, dados de cartão. Mas aí, só desculpa a ignorância, mas, por exemplo, eu posso ser hackeada numa rede de Wi-Fi no que eu abri, no aplicativo que eu abri ou em tudo? Em tudo. Eles Qualquer te coisa, não acessam o teu preciso dispositivo. abrir. Não, Não, você não precisa abrir. você não precisa É abrir. claro que se você tiver dupla checagem, por exemplo, você não vai acessar. Vai ser dificultar um pouquinho. Vai ser mais difícil você acessar. E aí o que você faz? O que a pessoa de má fé faz? Ela vai no que for mais fácil. Então, o quanto mais travas você colocar, quanto mais portas você colocar para que se chegue no alvo, é melhor. Então, assim, eu posso eventualmente ver as suas senhas, mas se você colocou nas suas notas protegidas, eu já tenho uma porta. Então, a pessoa, a não ser que você seja absolutamente visível, eu queira você como alvo especificamente, mas se for um phishing, por exemplo, que eu vou pescar aquilo, o que tiver, quanto mais você tiver portas à frente, o menos eu vou fazer. Ao passo, se nós tivéssemos a mesma rede, a Carol não tem isso, eu consigo entrar no dela. Explicando, você Né? está com frio, tem duas portas. Se abriu uma, está trancada, você foi na outra, está aberta, você Entra entrou. naquela. É mais o que ou for menos. mais fácil. É o que acontece. O É que for você- mais fácil, o que gerar menos demanda, menos tempo da pessoa que está invadindo, está querendo ter os seus dados, Então, configure senhas, perca tempo mudando. Essa é uma dica, né? É uma super dica. Gente, muito Senhas obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelas dicas e a gente espera que tenha um pouquinho mais de segurança na internet, de pouquinho em pouquinho a gente consegue alcançar Essa é esse a objetivo, ideia. né? E só depende da gente, eu acho. E a Em conduta, grande né? Isso é parte. muito importante. A gente tem que entender que o mundo virtual não é diferente do mundo real. Mas obrigada. Estamos Obrigada pela conectados, participação. não é? Muito obrigada, meninas. Obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.